de um jornal. E o mais importante, por que é que o Lula está tão preocupado e desesperado com esta manifestação? Aí que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Então, assim, muita informação importante. O STF acabou de tomar uma decisão bomba, mas é bomba gigante, gente, tá? O STF não para, a bruxa tá solta, e eu vou trazer aqui também esta informação aqui para todos vocês. Além disso, outras várias, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, vamos começar já com o cenário para desespero, né, da petralhada, tá? O presidente da Câmara dos Deputados acabou de confirmar a pior notícia possível para a esquerda, para o PT, para o Lula, para o Lindenberg Faria e o pessoal que estava aí tentando, né, derrubar o Eduardo Bolsonaro. Por quê, gente? Tá? O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, que vem me surpreendendo assim de forma estratosférica, tá? Ele acabou de dizer que o Eduardo Bolsonaro vai ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Segundo ele, abre aspas, não há muito que o presidente fazer, né? O que os outros partidos fazerem, porque se dá pelo tamanho de cada bancada. Ou seja, mais um motivo de desespero para o Lula, para o PT, para a esquerdalhada e para o Lindenberg Faria, né, que está aí tentando a todo custo derrubar Eduardo Bolsonaro. Ouçam e escutem vocês mesmos. Que seja uma crise, até porque essa distribuição pelos partidos, né, das comissões, é uma coisa que já é conhecida por todos, é uma praxe regimental. Não há muito o que o presidente fazer, o que outros partidos fazerem. Por quê? Porque isso se dá pelo tamanho de cada bancada. Então não tem nenhuma novidade nisso, não há como interferir, não há como mudar esse bloco, porque é o bloco do início da legislatura, não é nem o bloco que foi formado agora para a nossa eleição. Então nós vamos cumprir regimentalmente aquilo que tem que ser cumprido por nós nessa escolha, sempre tentando, da forma mais harmônica possível, fazer com que os partidos possam convergir e escolher da melhor forma as comissões. Que seja uma crise. Pessoal, em outras meias palavras, o que o Hugo Mota, né, presidente da Câmara, está querendo dizer é o seguinte: pessoal do PT, Lula, Lindenberg, vocês vão ter que engolir o Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Gente do céu, imagina o Lindenberg Faria assistindo aqui esse vídeo do Hugo Mota, o próprio presidente da Câmara esfregando na cara, ó, não tem como fazer nada. Tá? Tem a maior bancada, eles têm, né, a prerrogativa de escolher, né, em primeiro, então eles estão escolhendo, essa é uma, então vão ter que aguentar, vão ter que engolir o Eduardo Bolsonaro na presidência dessa comissão mega importante. Várias, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, vamos começar já com o senador Marcos Duval, gente, tá? Esse vídeo aqui, gente, essa fala dele aqui na tribuna foi uma fala extremamente chocante, gente, emocionante. Teve um momento aqui que eu achei que o Marcos Duval ia infartar, gente, de tão nervoso que ele ficou. E ele acabou de confirmar que mesmo com seu passaporte retido, a mando, né, do Alexandre de Moraes, ele conseguiu entregar um relatório robusto com 13 mil páginas que, segundo ele, foram crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Mesmo com o passaporte retido, ele conseguiu entregar esse robusto relatório nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio, tá? O secretário do Donald Trump está nas mãos, né, de um dos braços direitos do Donald Trump, Marco Rubio, gente. Agora, o que vai acontecer de agora em diante? Assistam que vocês vão entender absolutamente tudo. Eu quero mostrar isso para o Brasil. Hoje saiu essa matéria nos jornais e faço questão que todos vejam, dizendo o seguinte: STF rejeita por unanimidade novo recurso de Marcos Duval, do Senado Federal, e mantém o bloqueio do passaporte diplomático. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso do senador Marcos Duval, do Senado Federal, não é da pessoa do Marcos Duval. Quem fez o recurso é o setor responsável em defender os senadores. Contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do seu passaporte. Venha, ministro, pegar meu passaporte. Suspender é coisa de covarde. Vem aqui e pegue comigo, na minha mão. Tá aqui. Percebam que aqui ele desafiou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Vem pegar o passaporte aqui na minha mão. Vamos ver o restante. A primeira turma do STF, composta, claro, pelos ministros Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, acompanhou Moraes e manteve por unanimidade o bloqueio do passaporte do senador. Qual o processo que eu estou respondendo? A PGR me denunciou em alguma coisa criminal? Eu não estou sabendo. Eu estou no meu devido processo legal? Direito de defesa? Não estou sabendo.
simplesmente uma decisão para impedir o meu trabalho junto ao Marco Rubio. Só que esqueceram que nós temos outros meios de continuar o trabalho. E aqui, eu continuo dizendo o seguinte: violação jurídica internacional do bloqueio do meu passaporte. Mas antes, quero dizer que mesmo bloqueando meu passaporte, Marco Rubio mandou para o Brasil um assessor dele. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos de crimes do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E a defesa dos parlamentares, dos deputados federais, jornalistas, influenciadores, estão aqui 13 mil páginas para completar ao que nós já vínhamos fazendo desde 2023. Cadê nós, parlamentares? Bora! Que prostração é essa? Que covardia é essa? Medo de 11? Nós somos em mais quase 600 no Congresso, com medinho de 11. Eu não tenho medo. Vocês violaram, fiz a denúncia para o órgão internacional, para o americano que tem a permissão de fazer o julgamento de vocês lá nos Estados Unidos. Ainda, do governo dizer que nós estamos vivendo uma democracia. Hipócritas, mentirosos, estão mentindo para o Brasil. Já um órgão internacional já tornou público que o Brasil não é mais uma democracia. Vocês estão usando o judiciário como uma arma. Mas eu continuo na luta. Já tem 2 anos, continuo na luta. E vou seguir na luta, porque eu sigo a lei. E vocês, o ódio e a perseguição, não vão me calar. A não ser que vocês me mandem pro túmulo. É a única maneira de me calar. Fora isso, esquecem. Porque além de eu ter bons parlamentares que estão nessa luta também, eu tenho agora, porque eu fiz a denúncia, e o governo americano tem lei para quem viola direitos humanos e crimes contra a humanidade para ser julgado nas cortes americanas. Você, Alexandre, vai ter uma vida que você vai colher o que você plantou. É isso que eu tenho para dizer. E a minha família, não vamos recuar. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que não está sendo fácil para vocês. Mas não vamos recuar. Até o plano de saúde que eu pago para minha mãe, ele reteu. Enquanto a minha mãe está fazendo tratamento de câncer, que todo mundo aqui sabe. E por pouco ela não perdeu o tratamento de câncer. Ele quis levar minha mãe à morte. Vocês têm ideia disso, Brasil? Vocês têm ideia disso, senadores? Hã? Pelo amor de Deus, vocês não vão acordar não. Tem já um requerimento para pautar, que vocês, 42 senadores corajosos, assinaram. É só o Davi pautar e for lido. Acabou. Nós vamos botar nossa casa no lugar. Que covardia é essa? Eu não posso acreditar que nós temos 81 senadores covardes, cagões, de 4 com a calça baixada. Pessoal, discurso muito forte, tá? Do senador Marcos Duval, né? Na tribuna do Senado Federal, ele praticamente pedindo socorro, né? Só que, lamentavelmente, ele tá pedindo ali, se vocês repararem, ele tá olhando, né? E se dirigindo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele tá pedindo socorro para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gente, tá? Aquele que não tem o menor apreço em pautar qualquer tipo de impeachment contra algum ministro do STF. Então, assim, lamentavelmente, o pedido do senador Marcos Duval, nesse caso, nesse ponto, não será atendido, e a gente sabe por quê. Vários motivos. E aqui ele tocou nesse ponto extremamente importante, né? Segundo ele entregou, tá? Para o assessor do secretário de Estado, Donald Trump, o Marco Rubio, entregou um relatório robusto com 13 mil páginas. Gente do céu, é muita coisa. Que, segundo ele, são crimes cometidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Imaginem só este relatório indo parar nas mãos do Marco Rubio, aquele que já teceu duríssimas críticas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? E as cenas dos próximos capítulos, claro, a gente vai estar aqui acompanhando para atualizar aqui todos vocês, gente, tá? Muito emocionante e chocante, né, esse discurso do Marcos Duval ali na tribuna, né, do Senado Federal. É muito boa para a dona Esbanja. Vejam só isso aqui. Janja desiste de viajar a Nova York. Daqui a pouco, gente, ó, daqui a pouco, decisão bomba do STF, que eu vou trazer aqui os detalhes para todos vocês. Janja desiste de viajar a Nova York para evitar desgaste político. Gente, eu fico imaginando o quanto ela deve estar furiosa, porque o que essa mulher gosta de viajar, gosta de um luxo, gosta de uma primeira classe, gosta de coisas, né, tudo bom e do melhor, para não queimar mais a imagem do Lula, parece que agora ela vai quietar, pelo menos nessa viagem, né, o que diz aqui a matéria. A primeira-dama, Janja da Silva, decidiu não liderar a delegação brasileira na sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher nas Nações Unidas em Nova York.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, assumirá a chefia. A decisão foi tomada devido a preocupações com possíveis repercussões políticas, incluindo manifestações de simpatizantes de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e o desgaste de sua imagem e do governo. O governo federal expressa preocupação com a popularidade de Janja, que despencou drasticamente, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esse aqui eu preciso nem mencionar, que tem enfrentado desafios, né? A viagem aos Estados Unidos seria a primeira de uma figura proeminente do governo brasileiro depois da posse de Trump, cujas políticas têm agitado a oposição. As relações entre os países estão tensas, com embates, né, sobre liberdade de expressão, tarifas e deportação de brasileiros. Aí, resumindo para vocês, para a Janja não queimar ainda mais o filme do Lula, acho que alguém, ou Sidônio, ou o próprio Lula, falou: olha, agora você vai ter que ficar quieta, porque sempre quando você viaja, queima o filme do governo. Sempre quando você abre a boca, você queima o filme do governo. Sempre quando você faz uma viagem, quando você faz um evento, queima o filme do governo. Então acho que alguém deve ter chegado e falado: olha, dessa vez vamos deixar ela quietinha, porque, né, a popularidade do Lula despencou de forma estratosférica, né? A imagem do Lula está muito desgastada, é uma fala desastrosa atrás da outra, e para Janja ir nesse evento vai piorar ainda mais. Então eles tomaram a decisão aí de deixar a Janja de fora dessa viagem. Que é que você, gente, queria ser um mosquitilho do lado para ver a Janja recebendo essa notícia de que ela não vai poder viajar para Nova York, gente, New York. Gente, eu não consigo, eu me lembro daqueles vídeos dela olhando assim, aquele brilho, aquelas viagens deslumbrada. Parece que dessa vez o negócio não deu muito bom, né? Em Brasília, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje o requerimento que permite uma comitiva de senadores fazer visitas técnicas a presos pelo 8 de janeiro. Conforme o documento apresentado pelo senador Eduardo Girão, o objetivo é apurar maus tratos contra os manifestantes. Durante a sessão, a presidente da comissão, a senadora Damares Alves, criticou a ausência de peritos do Comitê de Combate à Tortura ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E eu não vi o Comitê Nacional de Combate à Tortura se posicionar com relação aos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Mas nós temos também, dentro do Ministério de Direitos Humanos, o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Esse mecanismo é composto por 11 servidores que recebem um salário de mais de R$10 mil, mais auxílio moradia de mais de R$3 mil, mais diárias e passagens, que tem que viajar ao Brasil como mecanismo, observando as denúncias de tortura. Não vi nenhum trabalho do mecanismo de tortura com relação aos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Em discurso no plenário do Senado, na terça-feira, o senador Cleitinho defendeu a aprovação da proposta de anistia para os condenados do 8 de janeiro. Ao criticar a dosimetria das penas, o parlamentar disse enxergar um tratamento desigual entre os manifestantes e os políticos condenados por corrupção. Então a comparação é muito simples. Tire o seu lado ideológico. É só você pensar a Débora, mãe de 2 filhos, que é uma mãe que sempre foi trabalhadora, que nunca deu prejuízo para o Estado, veio aqui no dia 8 aqui e sujou uma estátua de batom escrito "Perdeu o Mané". Ela pode pegar 17 anos de cadeia, de condenação. E aí tem o Sérgio Cabral, que foi eleito pelo povo, né? Foi eleito, ganhou dinheiro público, o salário bom como governador, e teve coragem de desviar dinheiro, é um réu, confesso. Esse está solto, está rindo da cara do povo e quer vir novamente um candidato à eleição. Então, é por isso que eu sou a favor da anistia. E hoje, há 4 dias do ato pró-anistia dos presos do 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou a convocação de apoiadores para o evento em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo domingo. Muito importante, no próximo domingo, 10 da manhã, Copacabana. Um grande ato pela nossa democracia, o que resta dela ainda, pela nossa liberdade e o que é mais importante, pela anistia humanitária. Chega de órfãos de pais vivos pelo Brasil. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Ana, importante requerimento aí aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, agora comandada pela senadora Damares Alves. Até li o documento agora mais cedo e, claro, eles mencionam 2 casos muito emblemáticos aí do 8 de janeiro, muito simbólicos, né? O caso do Clesão, que morreu na Papuda, e o caso da Débora dos Santos, a cabeleireira que segue presa pelo 8 de janeiro. Paula, é inacreditável, né, que ainda temos presos políticos. De novo, a gente vai fazer todo o head que prendam os vândalos, os baderneiros, tudo aquilo. Nós não apoiamos o vandalismo, a quebradeira, tudo isso tem que ser punido. Mas havia senhoras ali, havia pessoas mais idosas se escondendo, tudo isso a gente já
falou aqui, estamos falando há muito tempo, né? Essa manifestação do dia 16 agora é importantíssima. Agora, Paula, eu vou sair um pouquinho do assunto, tem a ver com o assunto, mas eu vou sair um pouco. Eu estava vendo ali o Cleitinho, né, discursar e me lembrei do discurso dele na sabatina do Senado, do Flávio Dino. Ele começou muito bem, aí logo depois ele começou a falar de outras coisas que não tinha muito a ver com a sabatina, e não estou colocando a culpa nele em si. Mas, em algum momento, nós vamos ter que ter uma sabatina para o Supremo Tribunal Federal séria, porque diante de tudo isso que nós estamos vendo, todas essas atrocidades contra inocentes no Brasil, não tem uma voz ali dentro do Supremo Tribunal Federal que, mesmo que seja a única voz, não tem uma voz que se levante e fale, isso aqui é insanidade, isso aqui não é respeito à nossa Constituição, nós estamos voltando a uma era de barbárie da humanidade. Então, Paula, eu sei que é muita coisa pra gente falar, pratinho pra gente rodar, pra gente discutir, é reforma política, é isso, é foro por prerrogativa de função, mas se não começarmos a colocar gente corajosa que respeite a Constituição no Supremo Tribunal Federal, aquela sabatina não dá. Passar Flávio Dino, que chamou o presidente Bolsonaro de demônio, e que agora simplesmente achou normal ele estar envolvido no julgamento do presidente Bolsonaro. Flávio Dino, que como ministro da Justiça poderia simplesmente falar, olha, vamos prender os vândalos, os bárbaros do 8 de janeiro, mas aqui estão as imagens para a gente soltar os inocentes, as pessoas que correram para dentro dos prédios simplesmente para se esconder. Colocamos Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino. Então, Paula, desculpa ter saído um pouco, mas é que tudo isso que nós estamos vivendo também é por omissão do Senado, já falamos muito, né, do Rodrigo Pacheco, omisso, cúmplice de todo esse regime totalitário, mas nós precisamos começar a encarar toda a sabatina para o Supremo Tribunal Federal como uma das coisas mais importantes para o futuro do Brasil. Até quando nós vamos colocar figuras como Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? O Lula está completamente desesperado com essa manifestação que vai acontecer agora no próximo dia 16, né, em Copacabana. Governo Lula teme manifestação por anistia no próximo domingo. Gente, por que o Lula está tão preocupado? Vamos entender? Organizadores da manifestação pela anistia dos presos do 8 de janeiro estimam que o ato, programado para o próximo domingo 16, atraia mais de 1 milhão de pessoas para a praia, né, de Copacabana, no Rio de Janeiro. Integrantes do governo do presidente Lula temem que a manifestação em favor da liberdade dos presos do 8 de janeiro ganhe destaque na mídia internacional. Então, esse é o desespero do Lula, gente, tá? Se acontecer uma grande adesão, se o Bolsonaro conseguir concentrar, gente, então, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se ele conseguir reunir, gente, mais de 1 milhão de pessoas nessa grande manifestação que está sendo programada para acontecer agora no próximo dia 16, se isso aqui virar manchete internacional, tipo assim, um ex-presidente pedindo anistia, perdão para esse pessoal do 8 de janeiro, e como que fica a situação do presidente da República em toda essa questão. Então, essa é a grande preocupação, né? Em meio à crise política e de credibilidade enfrentada pela administração petista, os aliados receiam que o ato fragilize ainda mais a imagem do Executivo e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os parlamentares da oposição pressionam, tá, para que o tema seja debatido no Congresso Nacional. Bolsonaro planeja se reunir com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, antes da manifestação na orla de Copacabana. O partido conta com filiados como Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A proposta enfrenta resistência na casa. Aliados do governo justificam que o clima político atual não é adequado para discutir o projeto de lei. Só que tudo pode mudar a partir do momento em que o Bolsonaro, se ele conseguir reunir mais de 1 milhão na orla de Copacabana aí, gente, tá? Eu tenho certeza absoluta que não vai ter um parlamentar que não vai dizer sim para esse projeto, né? Porque se o Bolsonaro juntar essas pessoas ali em prol do projeto da anistia, é um recado reto e direto para os parlamentares, principalmente, que de quebra pode atingir em cheio Luiz Inácio Lula da Silva e
os ministros do STF. Porque se eles verem a adesão, se eles perceberem que o povo quer anistia, eles não vão ter para onde correr. E essa anistia deve acontecer, tá? Foi uma jogada de mestre do Bolsonaro divulgar esse vídeo com essas presas, principalmente dias aí após o Dia das Mulheres, né? O Dia das Mulheres acabou de passar e aí temos aí várias e várias mulheres presas, gente, pelos crimes mais, assim, pífios que vocês possam imaginar. Por exemplo, uma mulher que estava com um batom na mão, sujou ali uma estátua, pegou 17 anos, né, de cadeia, lamentavelmente.